Abra o livro de história na página 116. Antigamente, poucas pessoas tinham máquina fotográfica. Para tirar fotografias, era preciso ir ao estúdio de um fotógrafo profissional. Leia a seguir o relato de Leonice Rodrigues Pereira, nascida em 1963, sobre o dia em que tirou sua primeira fotografia. Depois, responda às questões. Certa vez, num dia muito especial, meu pai foi no pasto muito cedo, pegou o cavalo, arriou o bicho e colocou-lhe a carroça. Era o dia de me levar para tirar a primeira fotografia. Minha mãe levaria dias costurando o tal vestido para a tal fotografia na sua máquina de costura à mão. Havia comprado um tecido fino, vermelho, de bolinhas brancas e rendas para enfeitá-lo. Fomos em direção ao centro da cidade. O estúdio era uma sala grande, cheia de cortinas, um lugar diferente para mim, uma mistura de sagrado com estranho. Vire para cá, levante a cabeça. Mas assim, fiquei dura como a minha boneca de plástico. Dias depois, meu pai buscou as fotos, as quais eu não me cansava de olhar. Depois de revelar várias cópias de uma única pose, minha mãe enviou pelo correio para várias pessoas da família. Quem tirou a primeira fotografia de Leonice? Por que foi um dia especial para Leonice? Como as pessoas da família de Leonice puderam ver a fotografia? Você se lembra de quando tirou sua primeira fotografia? Qual é a diferença entre a fotografia tirada por Leonice e as fotografias tiradas por sua família atualmente? No passado, a produção artesanal era a maneira mais comum de confeccionar utensílios utilizados no cotidiano, como móveis, ferramentas e roupas. Os produtos eram fabricados manualmente, quer dizer feito à mão, com a utilização de instrumentos e máquinas muito simples. Fabricava-se pequena quantidade de cada produto e um mesmo artesão dominava todas as etapas de produção de uma mercadoria da confecção à venda. Na atualidade, na produção industrial, há máquinas modernas e complexas. Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores controla as máquinas em apenas uma das etapas de produção, sem conhecer o processo completo de fabricação de uma mercadoria. Além disso, a utilização de máquinas complexas faz aumentar bastante a quantidade de produtos fabricados e diminui o preço da mercadoria. Além do mais também, a industrialização faz com que as quantidades sejam maiores. Olha aí a foto. Sapateiros em oficina de conserto de calçados em 1916. Agora, atualmente, operários trabalhando em fábrica de calçados. Isso aí em 2016. Viram a diferença? Agora nós temos máquinas, muito mais pessoas trabalhando também e a produção com máquinas é muito mais rápida. Grupo de artesãs expondo seus trabalhos, 2015. Ainda hoje o trabalho artesanal existe. Esta atividade valoriza a cultura de diferentes comunidades e mantém antigas tradições, além de garantir o sustento de muitas famílias. Como as pessoas faziam para produzir uma peça de roupa? Você sabe como era feita uma peça de roupa no passado? Há muito tempo, o algodão é usado na fabricação de tecido.
Mas com o avanço da tecnologia, a maneira de produzir vestimentas passou por grandes mudanças. Antigamente, o modo de produção artesanal era o mais comum e a fabricação de roupas era um processo demorado. Então, vamos ver o processo. 1. O algodão era colhido pelos trabalhadores do campo. 2. O artesão retirava as sementes do algodão com auxílio de descaroçador, um aparelho movido por manivelas. 3. Depois de limpo, o algodão era transformado em fio, em uma roca de fiar. 4. Os fios eram tingidos com cascas e raízes de plantas. Depois, com teares de madeira, o artesão trançava os fios, produzindo o tecido manualmente. E 5, finalmente, a roupa era costurada à mão com agulha e linha. Agora vamos ver atualmente. Atualmente, a produção de roupas é feita de modo industrial em um processo mais rápido. Então, nós temos aí número 6. Grandes máquinas fazem a colheita do algodão. 7. O algodão colhido passa por uma série de rolos que removem todas as sementes, folhas e impurezas. 8. O processo de fiação e a tecelagem são feitos em grandes máquinas industriais que produzem o fio e o tecido rapidamente. 9. Os tecidos são tingidos e enviados às fábricas de roupas, onde costureiros montam as peças que irão para as lojas. Trabalho e meio ambiente. Impactos ambientais no campo. Impactos ambientais são alterações no meio ambiente causadas por atividades humanas. O grande crescimento da agricultura, da pecuária e do extrativismo causa vários problemas ambientais. Grandes áreas de matas ou florestas são derrubadas ou queimadas para dar lugar a plantações, pastos e atividades extrativistas. O desmatamento pode levar à destruição do solo e à extinção de espécies vegetais e animais que vivem no local. Muitos agricultores utilizam fertilizantes e agrotóxicos em excesso para aumentar a produtividade de suas lavouras. Além de serem prejudiciais à saúde, esses produtos contêm substâncias venenosas que, carregadas pela chuva até os rios, contaminam as águas, podendo matar animais e plantas que neles vivem. E aí nós temos a primeira imagem, trecho da floresta amazônica, desmatado para pastagem. Isso aí foi tirado em 2016. A preguiça de colheira está ameaçada de extinção devido à destruição de seu habitat. Município de Itabuna, na Bahia, em 2009. Máquinas agrícolas aplicando agrotóxicos. Agrotóxico são produtos utilizados para impedir que insetos e micro-organismos prejudiquem as plantações. Essa foto foi tirada em 2017, mas o agrotóxico faz muito mal para a nossa saúde. Outras substâncias nocivas. Vamos ver o que é nocivas. Prejudiciais, venenosas, que fazem mal, né? Utilizadas no extrativismo mineral, como mercúrio, são jogadas nos rios e também poluem as águas e contaminam os animais. Ao contrário do que ocorre na agricultura e na pecuária, no extrativismo, o ser humano não participa do processo de criação ou de reprodução dos recursos naturais extraídos, o que pode gerar o esgotamento deles. Existem práticas que tentam reduzir os danos ao meio ambiente. Alguns agricultores cultivam produtos orgânicos sem o uso de fertilizantes e agrotóxicos.
Essa técnica pode ainda recuperar terras destruídas. Alguns pecuaristas praticam a recuperação da pastagem para diminuir o desmatamento, plantam árvores e criam reservas ambientais para preservar as florestas nativas. Então, nós temos a imagem aí de uma área, né, no município de Poconé. Isso aí foi destruído pela ação humana, tá? É um garimpo de ouro. Essa foto foi tirada em 2014. Olha como eles acabaram, né, com boa parte da natureza dessas partes aí, olha. Que eles simplesmente estavam procurando ouro e aí foram destruindo uma grande parte, né? Ficou um buraco enorme. Impactos ambientais na cidade. A grande concentração de pessoas, de automóveis, de atividades industriais, de comércio e de serviços nas cidades gera diversos problemas ambientais urbanos. Substâncias poluentes são lançadas todos os dias pelas chaminés das indústrias e pelo escapamento de veículos motorizados, causando a poluição do ar. E aí nós temos essa foto aí, lixo descartado em córrego. Isso aí foi tirado em 2017. Olha a quantidade de lixo. A água, além de ser bastante utilizada em casa, é empregada na indústria em grandes quantidades na produção de bens e alimentos. Entretanto, a água é um recurso natural que pode esgotar-se. Em épocas de poucas chuvas, algumas cidades acabam enfrentando crises de falta de água. Para dificultar a situação, esgotos sem tratamento e lixo são despejados nos rios urbanos, poluindo e contaminando a água. Para contornar essa situação, muitas indústrias tratam e reutilizam a água durante o processo de produção, seja como matéria-prima, seja de maneira indireta, como na lavagem de equipamentos. Aí nós temos uma foto, camada de poluição suspensa no ar. Que essa parte aqui, olha, tá vendo? É a poluição. Essa foto foi tirada em 2017, em São Paulo. Nas cidades, os ruídos de buzinas, motores e máquinas geram poluição sonora e a grande quantidade de cartazes e anúncios expostos nas ruas provoca poluição visual. Uma enorme quantidade de lixo é produzida pelas pessoas em suas residências, na indústria, no comércio e nas diversas atividades de prestação de serviços. Garrafas, sacos plásticos, embalagens, latas, papéis e restos de comida são descartados diariamente, acumulando muito lixo na natureza, poluindo a água e o solo. Nós conversamos muito sobre isso, né, na sala de aula. Sobre a importância de não jogar lixo, de não poluir o meio ambiente. E aí nós temos essa foto, homem operando uma britadeira em obra urbana. Foi tirada em São Paulo, 2014. A britadeira, ela faz um barulho muito alto mesmo. Então, por isso que ele está usando esses fones aí. Por isso, a reciclagem é muito importante para controlar o processo e excesso de lixo. Catadores de lixo recolhem material e levam para cooperativas de reciclagem. Essa prática contribui para transformar os materiais descartados em novos produtos, reduzindo a necessidade de retirar mais recursos naturais do ambiente e diminuindo a quantidade de lixo. É o que nós estamos trabalhando na sala de aula, né, no projeto de ciências. E vocês mesmos fizeram, né, trabalhinho de vocês utilizando materiais reciclados. Então, nada mais é do que vocês já estão trabalhando sobre reciclagem e da importância de se reciclar. Agora, com muita atenção, vocês vão ler as atividades propostas no livro, responder, tá? Cada uma.
Se tiver alguma dúvida, é só me chamar.